Eu escolhi Relações Internacionais por uma única razão: queria ser jornalista de guerra. Sempre quis ser jornalista desde que me lembro de existir, mas quando cheguei à altura das candidaturas alterei todo o meu pensamento e, portanto, coloquei Relações Internacionais em primeiro lugar e ao fim de talvez um mês percebi que estava no curso errado. Decidi manter-me em Braga, na Universidade do Minho, e entretanto durante esse ano comecei na revista do curso, que era a Revista Comum, e também trabalhei no Correio do Minho, jornal regional, e continuei colaborações que já tinha com a TSF Rádio. Na verdade, a minha vida foi toda centrada em torno do jornalismo, por influências familiares. Eu diria que posso ser, como algumas pessoas me chamam, filha da rádio. O meu pai trabalhou na rádio desde que eu me lembro de existir, portanto começou nos anos 70. Fiz o meu percurso natural. Quando acabei o curso, fui para o jornalismo. Depois, a partir de uma determinada altura, como acontece com algumas pessoas, desiludi-me com o jornalismo e tive aquela fase em que percebi que afinal não ia mudar o mundo. Eu trabalhei essencialmente a partir de 2000 no online, que era uma novidade absoluta. As universidades estavam a começar a investir no online e recebi um convite do Instituto Super Miguel Torga para lecionar uma disciplina de cibercultura e outra de ciberjornalismo. Mantive-me durante algum tempo como freelancer e depois dediquei-me inteiramente à academia. Simplesmente depois descobri, quando entrei numa sala de aulas, que afinal eu adorava era ser professora. E portanto eu sou professora há quase 21 anos e não vou deixar de ser professora nunca, pelo menos enquanto me deixarem vou continuar sempre a ser professora. A crise do jornalismo não é nova. A crise do jornalismo tem décadas, infelizmente. Há dois aspectos. O primeiro é que as pessoas compram pouco os meios e consomem muito. Ou seja, as pessoas consomem online e acham que o direito à informação deve ser gratuito. O problema é não há financiamento para isso e, portanto, é preciso pagar a informação. É um serviço que se presta. Depois, há um outro aspecto completamente diferente e esse outro aspecto tem a ver com o problema das empresas. O problema está com pessoas que estão a mandar nos grupos de média e que sabem zero de média, sabem zero de jornalismo, estão única e exclusivamente focadas no lucro. A novidade é os meios de comunicação social não dão lucro. Portanto, o investimento tem que ser a pensar noutros aspectos e esses outros aspectos não têm que ser ideológicos, como é evidente. Eu não sei como é que se ultrapassa esta crise, mas de uma coisa tenho a certeza, é que esta crise do jornalismo é um ataque ao jornalismo e é um ataque à democracia. Os meus primeiros trabalhos de investigação foram todos centrados no ciberjornalismo, área da qual não estou desligada. A questão do género surgiu, acho eu, muito pelo meu ativismo, que depois me forçou a estudar e percebi que de facto podia cruzar e tentar estudar de facto a perspectiva de género. As representações masculinas são altamente hegemónicas, são sobretudo representações de um ideal estereotipado de género, tendencialmente têm vindo a ser transformadas numa espécie de ideal de alfa, muito focado na independência financeira e na independência das próprias mulheres. As mulheres tendem sempre a ser associadas ao cuidado, à perspectiva da família, às lides domésticas, mas há cada vez mais também outro tipo de representações de homens, de mulheres e de pessoas que não se identificam com nenhum dos géneros, o que é também muito interessante de compreender. Eu acho que a minha área de investigação está cada vez mais interessante, mais dinâmica, mais interdisciplinar e há também muito trabalho feito com pessoas de outros países. Evidentemente que a rede europeia é maior, mas há de facto também muita interação da comunidade de ciências da comunicação, por exemplo, com os países de língua portuguesa. E portanto acho que esta área tem muito para explorar, porque a comunicação faz parte da vida, a comunicação é na verdade a vida, portanto há aqui um conjunto de aspectos. A explorar as ciências da comunicação não são única e exclusivamente o jornalismo, há muito mais.